Olá, tudo bem? Eu espero que vocês estejam super bem e que estejam aproveitando esses momentos que a gente está atravessando, momentos tão únicos, né, na nossa existência e acho que na existência de muitas pessoas pelo mundo. E que a gente aproveite um pouco, né? Eu tenho pensado um pouco em como aproveitar esse tempo para refletir. Tenho pensado muito, tenho refletido muito sobre tudo isso, sobre o significado de tudo isso. Eu sempre preciso entender, tentar entender o significado. O que é que está por trás disso? Qual a mensagem que o mundo está me mandando? O que o mundo, ou o meu destino, ou a minha história espera que eu faça nesse momento, né? Eu não sei. Tenho pensado muito, eu acho que as respostas são sempre mais lentas, né? Mas vamos lá, gente. Eu trouxe uma história hoje para a nossa oficina de arte terapia. E essa história fala sobre o futuro, que eu acho que é uma das coisas que a gente tem pensado bastante, eu pelo menos tenho pensado bastante, né? Quando se fala sobre o novo normal, né? Como é que será que vai ser esse futuro, né? Esse futuro que está aí, depois que a vacina surgir, depois que essa pandemia passar, ou pelo menos se aquietar. Como é que vai ser esse futuro? Com certeza vai ser um futuro diferente do que a gente vivia, né? Vai ser o que eles chamam de novo normal, né? Imagina só que as pessoas vão continuar saindo de máscara na rua, pelo menos as comportadas, né? As que têm mais consciência, durante mais um ano e meio, né? Até a vacina ser testada, até a vacina estar disponível e até que chegue a cada um de nós, né? Quer dizer, esse processo é um processo longo, ainda que a gente tem pela frente. Mas a história é assim. Era uma vez um jovem que ele tinha o poder de ver o futuro. E ele vivia atormentado porque as pessoas viviam fazendo fila na frente da casa dele, que queriam saber o futuro. E ele falava para um, para outro, e logo que ele tinha oportunidade, ele pegava suas coisas e sorrateiramente ele fugia para um outro lugar mais escondido. Mas os habitantes daquela vila descobriam logo onde que ele estava e começavam de novo a importuná-lo, querendo saber o futuro. Até que um dia ele tomou uma decisão, né? Ele pegou as coisas dele e ele foi embora. Ele foi embora, se embrenhou no mato e sumiu daquela vila. Nunca mais ninguém conseguiu encontrá-lo. E aquela história continuou sendo uma história daquela vila, na verdade, porque nunca mais ninguém tinha visto. Todo mundo sabia que tinha existido um moço lá, um dia, que sabia ler o futuro. Uma tarde, dois jovens, depois de muitos e muitos anos, eles estavam caçando e acabaram se perdendo. A noite chegou e eles ficaram naquela escuridão da floresta, né? E aí eles começaram a ficar agoniados, eles começaram a ficar desesperados, até que alguém viu uma luzinha, uma cabaninha lá longe, né? E algum deles viu e falou: nossa, vamos tentar ir até lá, de repente quem estiver lá vai dar pousada, vai dar alguma coisa para a gente comer e a gente vai poder pelo menos dormir, né? Até que clareie, né? A gente possa ir embora. E eles foram caminhando na direção da casinha, né? Do casebre, e bem lá no meio da floresta mesmo. Bateram na porta e aí um senhor abriu a porta. Abriu a porta e eles reconheceram que aquele senhor provavelmente era aquela pessoa que sabia ler o futuro, porque eles tinham pinturas antigas dessa pessoa no vilarejo e tal, né? Aí eles falaram: o senhor pode dar alguma coisa para a gente comer e deixar a gente dormir aqui? A gente se perdeu aqui na floresta, a gente não tem jeito de voltar para casa e
nós estamos realmente desesperados, tal. E na Índia existe uma tradição muito bonita, né? Que sempre que alguém te pedir ajuda, uma coisa da cultura deles, né? Eles nunca negam a comida e a pousada. E assim foi feito. Aquele senhor deu comida para os jovens, arrumou um lugar para eles dormirem. Ele era bem humilde, né? Mas ele acomodou os rapazes e lá eles dormiram. Quando chegou no outro dia cedo, eles comeram alguma coisa. Quando eles estavam saindo, um olhou para o outro e falou: escuta, nós estamos aqui, com certeza essa é aquela figura que lia o futuro lá na vila, que nunca mais ninguém conseguiu achar, também pudera, né? Ele está aqui, embrenhado aqui nesse fim da floresta aqui, que ninguém ia conseguir achar mesmo, né? E aí, né? O que a gente vai fazer? Nós vamos embora sem falar nada? Ah, eu não resisto, o outro falou. E assim eles chegaram perto do senhor e falaram: olha, a gente reconheceu o senhor, né? Tem lá algumas figuras lá na vila contando a sua história de que o senhor sabe ler o futuro. Aí a gente queria muito que o senhor lesse nosso futuro, né? E ele falou: não acredito, não fala isso. Eu não gosto de ler futuro, eu nunca gostei de ler futuro. Eu tenho esse dom, mas eu não gosto. Ai, por favor, senhor, o senhor vai deixar a gente embora sem saber como é que vai ser o nosso futuro e não sei o quê. E ele falou: então tá bom. Olhou para o mais humilde e falou assim: você, daqui a um ano, você vai ser um rei muito poderoso. Aí ele levou um susto, imagina, ele era o mais humilde dos dois, né? Que é isso? Nem o outro pensava em ser rei. E eu, né? Perguntou o outro. E ele falou assim: bem, daqui a um ano você vai estar morto. E aí eles agradeceram e foram embora. Foram embora e cada um pensativo do seu jeito, né? E assim eles começaram a viver esse período, né? Eles foram embora e cada um passou a viver sua vida normalmente, né? Normalmente, mais ou menos, né? Aquele que era mais humilde, ele se tornou arrogante, afinal de contas ele ia ser rei. E quando alguém se dirigia a ele, ele falava: olha com quem você está falando, hein? Eu vou ser rei, você está sabendo que eu vou ser rei, né? E começou a desprezar as outras pessoas, desprezar a própria família, e assim por diante. Teve esse comportamento, né? Já estava se sentindo como se fosse rei, né? Na contrapartida, aquele que era mais rico, ele refletiu e ele descobriu que o poder, como é que se diz, os bens que a família dele possuía, tudo que fazia dele alguém assim diferenciado, porque tinha uma condição melhor, não valiam de nada, porque no final da história daqui a um ano ele estaria morto, né? Assim como qualquer outra pessoa, tanto mais rica ou mais pobre do que ele. Então ele passou a praticar o bem. Ele descobriu que se ele praticasse o bem, ele estaria fazendo uma diferença. E quem sabe ele ia ser lembrado no futuro, né? Como alguém que tinha feito diferença naquele lugarejo. E assim ele passou a viver a vida dele, cada hora mais querido, dando ouvido às pessoas que vinham conversar com ele, pedir conselhos e o que ele podia fazer, ajudar uma pessoa, ajudar outra. E assim ele foi vivendo. Só que o tempo foi passando, e passaram-se 9 meses, passaram-se 11 meses, passou um ano e nada aconteceu. E aí, depois que já tinha passado 1 ano e 2 meses, né? Ninguém tinha se tornado rei, ninguém tinha morrido. Eles resolveram voltar
para a cabana do mestre, daquele sábio, né? E aí eles estão indo assim pela floresta, né, para chegar na casa do sábio, né? E eles, nisso, aquele que ia ser rei avista um pacote de moedas de ouro, né? E aí ele fala assim: nossa, alá, minha fortuna já está começando, é verdade, eu vou ser rei mesmo. E vai lá e pega aquele pacote de ouro. E o outro não estava nem aí com ouro, né? Lembra? Ele tinha outros valores já, né? Ele tinha desenvolvido outros valores. E aí eles veem um bando de assaltantes e queriam roubar aquele saco de moedas de ouro. E aquele que ia morrer ficou preocupado com a vida do outro e se colocou na frente para defender o outro e começou a brigar com os assaltantes e tal, e recebeu uma pedrada na testa, assim, machucou a testa, e os assaltantes fugiram, e aquele que ia ser rei continuou com o ouro na mão e o outro com um corte na testa, né? E aí eles chegaram na casa do sábio. O sábio já ficou extremamente incomodado de ver eles lá, de ter batido na porta, falou que não era mais para eles voltarem, que eles não estavam entendendo, que ele não gostava de ler o futuro, porque ninguém entendia o que ele queria dizer com aquilo. E aí eles, não, tudo bem, mas você tem que explicar para a gente, faz mais de um ano que a gente está... que a gente veio aqui, você falou que eu ia ser rei, você falou que ele ia morrer, ele está aqui vivinho da Silva, e eu tô aqui, ó, um saco de moeda de ouro, né? E é isso tudo que eu tenho, né? E aí o sábio falou, bom, então eu vou explicar pela última vez, a última vez que eu vou falar sobre o futuro com alguém vai ser com vocês. O futuro, na verdade, é uma tendência. Isso é, quando eu falei que você ia ser rei, você se tornou arrogante, presunçoso, antipático, menosprezou as pessoas todas que estavam por perto de você. E olha o que te restou: um saco de moeda de ouro. E você que ia morrer, você entendeu o valor das coisas, você começou a ajudar as pessoas, você se tornou uma pessoa querida, uma pessoa que todo mundo quer estar por perto, tudo. E olha, a sua morte, na verdade, se transformou só nesse cortinho que você tem na testa. É assim a vida, gente. A gente tem alguns dons, a gente tem algumas coisas, algumas ferramentas para transformar esse destino em verdade. Mas, na verdade, quem faz o futuro são as nossas mãos. São os nossos atos. Então, aquilo que você faz vai determinar o teu futuro. E assim termina essa história. Eu gosto muito dessa história. Eu gosto muito de história, vocês todos sabem disso. E para essa oficina de arte-terapia, eu queria fazer uma proposta. Se vocês quiserem ouvir de novo a história, ouçam quantas vezes vocês quiserem, o vídeo está aí, para a gente refletir. Depois eu gostaria que vocês fizessem uma pequena reflexão, ou grande reflexão, sobre a vida, sobre as coisas que aconteceram na sua vida e que fizeram, que trouxeram algum resultado ruim ou bom. E aí eu gostaria de pedir que vocês desenhassem, colocassem seu papel, sua mão assim em cima do papel e desenhasse a sua mão esquerda, né? Assim, com o lápis, e colocasse a mão direita no outro papel e desenhasse também com o lápis o contorno da sua mão. E dentro da mão esquerda, que a gente vai chamar de passado, eu quero que vocês escrevam, desenhem, façam alguma coisa.
alguma coisa que fale do seu passado. Você pode escrever diversas coisas, diversos pensamentos que você teve, diversas realizações, diversas frustrações. Você pode pintar simplesmente essa mão esquerda com a cor que você acha que tem o passado, né? Que você sabe que foi você que fez. Que foi você, que no final das contas é o livre-arbítrio, né? Que foi a gente que acabou construindo. Acabando a mão esquerda, eu quero que você vá lá para a sua mão direita, que está desenhado no papel, e desenhe um futuro. Você pode até escrever futuro e pode até escrever passado. E aí, você desenha as coisas que você desenhe, escreva, recorte, faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Você sabe que na terapia tudo é muito livre, né? Aquilo que te dá vontade. Na hora que eu estou aqui falando, deve ter alguma coisa aí passeando pela sua cabeça, né? Mas faz. É muito simples, né? E escreve as coisas que você vê no seu futuro. Como que você pode, através das suas mãos, né? Do seu trabalho, do seu esforço, o que você planeja para o seu futuro? Como é que vai ser o seu futuro? E aí você depois dá uma fotografada nas duas mãos, se você quiser compartilhar com o grupo, né? Nas duas mãos desenhadas no papel. Lembra? Você pega, fotografa isso daí e manda lá no grupo pra gente. Tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa atividade e que ela sirva de reflexão pra gente. Não só hoje, mas em todos os momentos da nossa vida. Tá bom? Beijo grande, saudades. Tchau.